de nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do início do livro do profeta Isaías, apresenta a bondade de Deus. Deus mostra que, graças à sua bondade, nós sempre podemos ter esperança. A esperança de mudança, de salvação, graças à bondade, à misericórdia, à paciência de Deus. Nós começamos aqui na leitura de hoje no versículo 10º do capítulo 1 de Isaías. Mas se nós pegarmos desde os primeiros versículos, nós iremos ver a situação de pecado em que o povo se encontra. Mas não apenas de pecado, mas de dureza, isto é, uma situação de resistência à graça. Aquela pessoa que, não obstante as investidas de Deus, ela não muda. É quase uma situação de pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa, ela se fecha à ação transformadora de Deus. Ou se fecha no seu desespero, de que não tem jeito para mim, eu sou muito ruim, ou se fecha numa situação de má vontade, isto é, você não quer colaborar com a graça de Deus na sua vida. Então diz aqui, já desde o início: ouvi céus, e tu, ó terra, escuta, é o Senhor quem te fala. Eu criei filhos e os eduquei. Deus está falando aqui com o seu povo. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o burro o estábulo para onde ele vai. Mas Israel não conhece o seu Senhor. Isto é, os animais conhecem o seu dono, o seu estábulo, mas Israel não conhece o Senhor por culpa própria, por má vontade, por endurecimento do coração, por ficar negando aquela voz de Deus na sua consciência. E aqui que cada um, de alguma maneira, se coloque e se pergunte: será que eu não estou numa situação semelhante? Eu também estou resistindo
há algo que Deus me pede, há algo que Deus me indica. Eu sei em que consiste a sua vontade, mas eu fico protelando, eu fico resistindo. Meus irmãos, isso é uma situação muito séria e que às vezes não tão incomum como gostaríamos. Isto é, às vezes é algo bem corriqueiro. Você conhece, você sabe e você resiste. Pois bem, continua Deus. Mas Israel não conhece o seu Senhor, e meu povo não tem entendimento, isto é, se fechou de tal maneira que age de uma maneira nécia, de uma maneira não sábia. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Isto é, que fica resistindo a Deus. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Percebe aqui que existe este componente de desprezo de Deus, de má vontade. O Salmo de hoje diz isso, né? Quando fala aqui, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Então, este componente de desprezo de Deus. Meus irmãos, durante o tempo da Quaresma, nós somos chamados a fazer esta análise, este exame de consciência. Como tem sido a minha atitude diante de Deus? Será que eu tenho sido dócil à sua vontade? Será que eu tenho sido obediente às suas sugestões? Será que eu tenho de verdade me esforçado para viver os seus mandamentos? Ou eu tenho desprezado a voz de Deus? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Pois bem, continua aqui o profeta Isaías. Então Deus continua dizendo por meio do profeta: onde vos ferir ainda, quando persistis nesta rebelião, toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há coisa boa, não há coisa sã. Isto é, Deus já castigou tanto aquele povo, e aqui percebe, né? Os castigos de Deus como expressão do seu amor. Deus já repreendeu tanto aquele povo e o povo não muda. Deus já agiu tanto na vida daquele povo e agiu até mesmo com violência para que aquele povo mude, mas não muda. É como um filho desobediente que o pai repreende, que o pai até disciplina e o filho não muda. Não muda por quê? Porque o pai não tem mostrado os seus erros? Porque o pai não tem indicado a sua vontade? Não. O pai tem mostrado os erros do filho, o pai tem indicado em que consiste a coisa certa, mas existe uma má vontade no coração em mudar de vida. E aí então nós podemos compreender a palavra de hoje, em que Deus chama o seu povo de Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Isto é, o povo estava tão afastado de Deus que Deus compara o seu povo àquelas duas cidades tão pecadoras, Sodoma e Gomorra. Aqui nós pulamos o versículo 11, já vamos do versículo 10º para o versículo 16, mas o versículo 11 diz: de que me serve a multidão das vossas vítimas? Isto é, o povo, não obstante a sua dureza, continuava indo ao sacrifício, oferecendo sacrifícios. O povo, não obstante a maldade do seu coração, continuava vindo à missa às 6 da manhã. Entende, meus santos? Nós precisamos aplicar a nós. Não fique pensando lá no povo. Os pecados e a dureza do povo de Israel deve apenas elucidar, iluminar os seus pecados, o seu coração. Então aquele povo pecador,
aquele povo resistente à graça, aquele povo que não queria se converter, aquele povo que depois de tantas repreensões de Deus não mudava, aquele povo continuava oferecendo a Deus sacrifícios. Será que isso não se aplica a você? Que continua vindo à missa, que continua rezando o terço, carregando o escapulário, e na camisa Jesus Cristo é meu Senhor, mas continua resistindo à graça de Deus e dizendo: olha, Senhor, eu te servirei à minha maneira, eu farei isto, isso e aquilo, não me peça mais. Isto é, você já decidiu como é que você vai servir a Deus. No fundo, você serve a você mesmo, a você mesma. Então Deus vai e diz: de quem me serve essa multidão das vossas vítimas? Já estou farto de holocaustos de cordeiro e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. De nada serve essas oferendas. Eu tenho horror à fumaça dos sacrifícios. Imagine Deus dizendo isso. Eu tenho horror desses sacrifícios que vocês me oferecem. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto, eu não posso suportar a presença deste crime na festa religiosa. São palavras duríssimas. Versículo 14: eu abomino as vossas festas. Imagine, Deus não suporta aqueles sacrifícios, Deus não suporta aqueles atos pseudo-religiosos, falsamente religiosos. Deus abomina as festas, elas me são molestas, elas me fazem mal, eu estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio os olhos, eu nem olho. Quando você me pede eu nem olho. Por quê? Mas por que palavras tão duras? Porque o povo não queria se converter. O povo estava amarrado e enraizado nos seus pecados. E Deus promete: olha, mas se vocês mudarem de atitude, eu apagarei os vossos pecados. Mesmo que eles sejam roxos como a púrpura. A púrpura era uma doença da época que manchava a pele e causava feridas, né? Primeiro ficava roxo, daí vem o nome púrpura, um vermelho muito vivo e também roxeado, e estourava, né? Causando úlceras dolorosas e até purulentas, com pus. Pois bem, Deus diz: aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva, isto é, fazei o bem. Volte à justiça, e ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Impossível, né? Como é que uma doença, se você jogar na internet e olhar os casos mais graves, a pessoa fica com o corpo inteiro manchado e cheio de feridas. E Deus diz por meio do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Isto é, há esperança para a sua vida. Há esperança para o seu coração, por mais desgraçado que ele se apresente. Mas se você se voltar para Deus, se você se humilhar diante de Deus, Deus o transformará. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Deus quer que todos os homens se salvem, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus quer a nossa conversão. Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa santificação. A pergunta é: nós queremos? Você quer de verdade mesmo ser santo, ser santa? Você quer se libertar daqueles pecados, daqueles vícios, daqueles apegos que você sabe diante de Deus que não são bons? Você de verdade quer se libertar deles? Então coopere com a graça de Deus. Se humilhe na presença de Deus.
Se confesse, se for necessário, reconheça diante de Deus os seus pecados, receba a absolvição sacramental, volte à amizade com Deus e comece a rezar, se colocando diante de Deus sem máscaras, reconhecendo a sua miséria, os seus pecados e pedindo a Deus que Ele vá transformando o seu coração. E diga mesmo: meu Deus, eu percebo que eu tenho colocado resistências à Tua vontade, me ajuda, Senhor, porque eu não sei nem como sair dessa situação em que eu me encontro. E você vai abrindo o seu coração. E quando você entrar na fila da comunhão e receber Jesus vivo na sua alma, peça que Ele, com as suas mãos chagadas, Ele rompa as cadeias que você livremente se colocou. Que Ele derrube aqueles muros que você culposamente construiu entre você e Deus, de modo que você já não sabe mais chegar a Deus com simplicidade. Que Ele novamente ensine você a rezar e a amá-lo de verdade e com generosidade. Ora, se você se colocar nesse caminho, lutando contra os seus pecados, se humilhando diante de Deus e suplicando a sua ajuda e procurando fazer o bem por amor a Deus, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. E nisso nós cremos, porque acreditamos na palavra de nosso Senhor. No Evangelho, nós vemos essa mesma atitude de fechamento a Deus, mas ainda de uma maneira mais perigosa. Isto é o pecador que se reveste de uma falsa santidade. Nosso Senhor diz aqui a respeito dos mestres da lei e dos fariseus. Deus diz: olha, eles têm autoridade de interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Isto é, a hipocrisia. Eles conhecem a lei, eles até ensinam a lei, mas eles não vivem a lei. Meus irmãos, este texto do Evangelho, ele é bem direcionado àqueles que têm uma prática religiosa, aqueles que conhecem os mandamentos de Deus, aqueles que têm alguma intimidade com Deus, os sacerdotes, os catequistas, os ministros extraordinários da comunhão, quem tem alguma liderança na igreja, as pessoas de missa diária, isto é, aqueles que têm uma certa intimidade com Deus. Pois bem, será que você não tem tido a palavra de Deus na boca, mas não no coração? Será que você parece uma mulher de Deus, mas na verdade é um sepulcro caiado? Isto é, por fora até parece uma mulher de Deus, mas Deus que vê o coração sabe que você não é mulher de Deus. Você até parece um homem de Deus, um homem religioso, mas Deus que vê o seu coração sabe que você não é um homem de Deus, não é um homem religioso, e não é por culpa própria, porque você tem vivido uma hipocrisia. Você gosta de parecer o que você não é e não tem lutado para ser diferente, não tem cooperado com a graça de Deus na sua vida. E continua, Jesus fala aqui da hipocrisia e da vaidade. Não bastasse a incoerência de vida, eles ainda gostavam de parecer o que não eram. Eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. As coisas boas, até as coisas boas que eles faziam. Só que eles faziam para serem elogiados. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, por aquelas coisas boas que eles faziam e que os homens viam. Mas aquelas coisas boas que eles faziam para serem vistos pelos outros. E eles as faziam
como se elas viessem deles, como se aquela glória fosse mérito deles, e eles nem sequer direcionavam a Deus. Isto é, eles eram hipócritas, porque eles ensinavam, eles diziam, mas não viviam, como também as coisas boas que eles faziam, eles as faziam como se fossem deles somente. Isto é, eles não direcionavam a Deus, eles não reverenciavam a Deus quando faziam coisas boas, isto é, graças a Deus eu faço essas orações. Obrigado, Senhor. Me ajuda para que estas orações se tornem fecundas na minha vida. Graças a Deus, vai dizer a mulher casada, eu sou fiel ao meu marido, mas me ajuda, Jesus, a crescer nas virtudes, para que eu seja fiel ao meu matrimônio nas outras realidades da minha vida matrimonial, não apenas aqui na fidelidade de não trair o meu marido. Graças a Deus, eu não cometo este e aquele pecado. Obrigado, Senhor. O Senhor tem me concedido esta graça. Muito obrigado, Jesus. Me ajuda, Jesus, a vencer os outros pecados e falhas da minha vida também. Então você reconhece, você dá glória a Deus. Você reconhece que aquilo que você tem e você é de bom, vem de Deus. Você reconhece que os seus pecados são sua culpa e as coisas boas são graça de Deus. São Paulo diz isso, né? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 10, ele pergunta: o que tu tens que de Deus não tenhas recebido? O que tu tens de bom, né? É óbvio, que de Deus não tenhas recebido. Só que nós tendemos a nos esquecer. E aí vem a vaidade de você gostar de ser elogiado, de você gostar de ser louvado, de você gostar de ser cumprimentado, porque você refere a você mesmo aquelas coisas boas, quando você deveria referir a Deus, direcionar a Deus. Se eu não tenho cometido esses pecados, ou se eu tenho progredido nesses pontos, é graças a Deus, porque eu sou ruim. Eu sei quão ruim eu sou, mas se eu não tenho feito mal, é porque Deus tem me sustentado no bem. Outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus, sou o que sou. São Paulo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Ora, meus irmãos, quando você, então, se reconhece pecador e dá glória a Deus pelas coisas boas que na sua vida se manifestam, você se abre para receber outras graças. Mas quando você começa a roubar a glória devida a Deus, querendo você ser louvado pelas coisas boas que você faz, que você pratica, você se fecha para receber outras graças. Por quê? Que como o seu coração está cheio de vaidade, de orgulho, se Deus lhe conceder mais graças, você vai se inchar ainda mais. Que você já é ladrão, você já é ladra, você tem roubado a glória de Deus, você tem referido a você, achando que você é a origem das coisas boas que você tem praticado. Você não tem se humilhado na presença de Deus, reconhecido a sua miséria e agradecido a Deus as coisas boas que Ele tem feito por meio de você, já que é Deus quem opera em nós o querer e o fazer. Mas isso, quando você diz, não apenas de boca, mas de coração: obrigado, Senhor, porque sem a Tua graça eu seria um pecador desgraçado, eu teria cometido todos aqueles pecados, mas graças à Tua graça eu tenho feito o bem. Obrigado, Senhor. Mas eu reconheço o meu pecado está sempre à minha frente, eu reconheço a minha miséria. São Luís, e com isso termino, São Luís, rei da França, São Luís IX, eles, dentre alguns escritos dele, tem algumas cartas aos filhos, e ele escreve ao seu filho que
que era o príncipe herdeiro, e ele escreve, dentre outros conselhos, ele escreve assim: filho, agradece a Deus muitas vezes por todas as bênçãos que Ele te deu. Agradece a Deus. Acostuma-te a agradecer a Deus muitas vezes pelas bênçãos que Ele te deu, para que sejas digno de receber mais. Isto é, quando você reconhece que tudo de bom que você tem, de Deus você tem recebido, você é humilde, e aí você será, digamos, um vaso aberto para receber tantas outras graças. Mas quando você, na menor graça que você recebe, você já se acha melhor do que os outros, humilha os outros, se esquece que de Deus você recebeu, você não apenas não receberá outras graças, mas perderá até aquela que você tinha recebido. Que Nossa Senhora, meus irmãos, nos ensine a viver bem esta quaresma, para que nós aproveitemos todas as graças que Deus quer nos conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.